Fala família, Dragon Sama na área. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Zorão e as habilidades do nosso solador Zoro até agora em One Piece, né? Também eu vou tentar dissecar aos poucos em quais níveis estão o hack dele e vou tentar também desvendar aos poucos o mistério daquela cicatriz no olho do Zoro, que é o que todo mundo quer saber, o motivo daquela cicatriz e por que o olho dele tá fechado até agora. E então, se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que o canal tá começando, isso já vai dar um grande apoio, e deixa um comentário sobre o que você achou no vídeo, e para aumentar o engajamento e a gente poder alcançar mais pessoas. Beleza, sabendo disso, vamos ao vídeo. Eu não vou me alongar tanto ao antigo nível dele, só vou falar um pouco sobre a história e algumas coisas que eu achar interessante, e vou falar mais sobre o nível atual do Zoro. Então vamos lá. O Zoro, ele tem uma história muito boa, que eu não vou me alongar tanto para falar sobre a história dele, isso a gente deixa para outro vídeo, mas ele é o primeiro membro a entrar na tripulação, depois do Luffy, claro que é o capitão e que meio que criou a tripulação, e bem, nos arcos ele normalmente é o cara que derrota o segundo cara mais forte, ou seja, se o Luffy derrotar o capitão, o Zoro teoricamente derrotaria o vice-capitão, e normalmente nos arcos essa é a importância dele, só que ele é tipo muito OP, ele é tipo o foda, tudo que ele faz é incrível, o cara corta, o cara tem o salsa, tá ligado? O cara tem o estilo, rapaziada. E isso transforma ele num maluco muito popular, entendeu? Ele é tipo, popularidade dele é tipo um nível Luffy, assim, que é o capitão, que é o protagonista, mas a popularidade do Zoro bate sempre de frente. Nos dias atuais, ele tá muito apelão. Depois do treinamento que ele teve com o Mihawk, que eu vou me alongar nisso um pouco, eu vou falar disso um pouco, ele tava simplesmente sem tomar golpe, ele tava tipo derrotando geral, usando, como diz a lenda, 30% do poder, né? E solando geral. E aí ele ficou com a fama de Zorão, o solador, né? O maior solador de One Piece. O que não é mentira, é verdade. Agora ele já tá lá solando o Kaido. Mentira, essa parte não é verdade não, mas vamos falar sobre qual é o mesmo atual nível do Zoro, porque agora em Wano ele tá tendo algumas dificuldades, mas não passou dos 30%. Brincadeira, rapaziada. Mas ele não tá usando todo o poder dele ainda. Parece que agora vai usar, né? Pra quem viu os acontecimentos do mangá e o que tá acontecendo, parece que vai chegar um momento que ele vai ter que lutar com o máximo. E quem sabe abrir aquele olho, né? Pra gente descobrir qual é o segredo por trás daquele olho. Então, vamos lá, rapaziada. E no primeiro ponto que eu vou estar falando do Zoro vai ser sobre a força dele. Às vezes as pessoas nem prestam atenção na força do Zoro, né? Porque ele luta com as espadas, então às vezes as pessoas meio que esquecem, mas quem tá utilizando a espada, quem tá manejando é o Zoro. Então ele tem muita força, né? Isso provou quando ele cortou o aço naquela luta. Ele cortou o Pika lá, um personagem, é o nome dele, tá, gente? Ele cortou o personagem, vou até deixar o trecho aqui passando pra vocês verem. E nisso ele demonstrou muita força, cara. Porque não é só a espada, se ele não tivesse força, a espada não ia acontecer nada, não ia conseguir cortar o cara nunca, né? Fora que ele também demonstra força na saga do Crocodile, lá contra a Mr. Tree, se eu não me engano, na qual ele ganha dela num duelo de força mesmo, sem espadas, ele ganha dela num duelo de força, ela tinha uma força brutal e o Zoro conseguiu tancar ela facilmente. Então a força é um dos pontos fortes dele. Por mais que não seja tão explorado, às vezes é muito forte, às vezes as pessoas não percebem, mas é muito forte. Bem, agora vamos falar sobre a resistência do Zoro. O Zoro, sem dúvidas, é um dos personagens mais resistentes de One Piece, porque não é qualquer um que leva um corte de frente do Mihawk, porque ele se recusou a levar um corte nas costas e levou de frente e ainda sobreviveu. E depois, na saga de Thriller Bark, ele absorveu totalmente o dano do Luffy, que estava totalmente ferrado, não tinha mais o que fazer, ele estava totalmente ferrado. E aí o Kuma deu a opção ao Zoro de absorver todo o dano do Luffy, mais o dano do Zoro, que já estava tudo ferrado, para que toda a tripulação sobrevivesse. E o Zoro foi lá e absorveu, e de boa. E o Sanji perguntou para ele, né, uma das cenas mais épicas de One Piece, o que tinha acontecido, e o Zoro, todo ensanguentado, respondeu que nada, não tinha acontecido nada. E só aí a gente já ficou, porra, o Zoro é o cara, mano, o Zoro é o maluco mais brabo de One Piece. Então a resistência dele é simplesmente colossal.
entendeu, rapaziada? É tipo absurda mesmo. Agora falando da velocidade, o Zoro é bem veloz sim, né? Ele consegue desviar de tiros do pacifista, para dar um exemplo, que sai na velocidade da luz, consegue cortar balas ao meio. Então, boa parte dos personagens da obra nesse momento são bem velozes, então não vou me alongar tanto na velocidade, mas ele é bem rápido sim. Bem, o Zoro quando tá lutando, ele utiliza o estilo 3 espadas, que é o estilo Santoryu, mas não tem dificuldade nenhuma no estilo Nitoryu, que é o estilo de 2 espadas, e no estilo Itoryu, que é o estilo de 1 espada. Pelo contrário, ele tem muitas habilidades também nesses estilos. Agora falando de quais espadas o Zoro tem atualmente, ele tem 3 Meitos. Meito, pra quem não sabe, é tipo, as espadas são separadas em classes às vezes. Então, a primeira classe são as lâminas negras, que eu esqueci o nome certinho delas agora, mas são lâminas negras, e depois vem as Meito. As Meito são tipo a segunda classe, ou seja, são espadas fenomenais, muito boas, muito diferentes das espadas comuns, e são tipo, existem só 21 delas, e o Zoro atualmente tem 3. Uma é a Wado, que é a Wazamono, a Wado. A outra é a Sandai Kitetsu. E a outra é a Ema. A Ema já foi falado que ela tem potencial para se tornar uma lâmina negra. Ou seja, vai depender muito da evolução do Zoro. Ela pode se tornar uma lâmina negra. E um detalhe que a Ema, ela foi a antiga espada do Kozuki Oden. Ou seja, o Kozuki Oden, pra quem não sabe, é tipo uma lenda de Wano, tá? Um dos maiores espadachins do mundo. Era da tripulação do Rei dos Piratas. E a Ema foi uma das únicas espadas que conseguiram ferir o Kaido. O Kaido tem até hoje uma cicatriz que foi feita pelo Oden utilizando a Ema. Ou seja, ela é uma espada muito, muito forte, que já subiu muitos degraus de poder do Zoro. E todo mundo quer ver o Zoro utilizando essa espada lutando a sério, né? Ainda não conseguimos ver isso, mas tá perto, tá perto. E a Ema meio que suga o hack do armamento do usuário. Ou seja, ela puxa o hack pra ela, e o Zoro demorou bastante até poder dominar ela. Agora vamos falar sobre uma coisa que muita gente deve estar esperando, que é sobre o hack, o atual nível de hack do Zoro. Bem, o Zoro pré-time skip, né, antes do treino, ele desconhecia qualquer coisa sobre o hack, ou seja, não sabia o que era o hack. Como boa parte dos Mugiwaras, ele não sabia o que era o hack. E após ele ter feito seu treino com o Mihawk, ele aprendeu 2 tipos de hack, que são o hack da observação e o hack do armamento. Tá? Ele aprendeu como imbuir o seu hack do armamento para a espada, né? Passar o seu hack do armamento para a espada, e aprendeu o hack da observação. A gente sabe também que existe o hack do rei, que o Luffy tem, só que até agora não foi confirmado que o Zoro tenha o hack do rei mesmo. Só que no mangá teve meio que uma pista que muita gente teoriza que foi o hack do rei do Zoro. A princípio, nessa situação, dá a entender que não foi o Zoro. No início pareceu, mas deu a entender que não foi o Zoro. Mas foi algo tão meio que desnecessário que deu já os indícios que o Zoro vai sim ter hack do rei, né? Meio que só foi uma abertura ali pra meio que falar, o Zoro tem hack do rei, pra todo mundo teorizar, mas a princípio o Zoro vai ter hack do rei. Meio que deixou um pouco na cara essa situação. Então vamos começar falando sobre os níveis do hack. Eu vou estar separando em 3 níveis, como alguns canais já fazem, que é o inicial, o intermediário e o avançado. Vamos começar pelo hack do armamento, né, que é o hack mais utilizado pelo Zoro, que eu acredito também que já seja o que ele está mais evoluído, e eu acredito que esteja entre o nível intermediário e o avançado atualmente, principalmente após o treinamento com a Ema. Eu não acho que esteja no avançado ainda, porque o avançado acredito que ainda falte um pouco, porém eu acho que o intermediário ele já alcançou, principalmente depois do treinamento com a Ema, que tem toda a questão dela absorver o hack dele. E após ele ter feito esse treinamento, só falta ele demonstrar o poder na prática mesmo. Parece que ele vai demonstrar agora, mas vamos esperar um pouquinho. Mas eu acredito que esteja no nível intermediário o hack do armamento do Zoro. Já o hack da observação, eu acredito que já não esteja avançado. Eu acho que o hack da observação ele tá no inicial ainda. Acho que com um treinamento ele pode evoluir, mas o hack da observação do Zoro não é tão aproveitado e não é tão utilizado na obra, então acredito que esteja no inicial. O hack do rei, como eu falei, não é confirmado, então não tem muito como eu colocar qualquer coisa aqui. Bem, tendo isto dito, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando sobre quão forte o Zoro tá, comparando com alguns dos supernovas. Bem, eu nesse momento colocaria o Zoro como o terceiro supernova mais forte. Sim, eu coloco ele à frente do Law. Tá? Com a Ema eu acho que eu vou colocar ele à frente do Law. Pode dar uma polêmicazinha, mas nesse momento eu acho que o Zoro tá mais forte que o Law. Só perdendo pra Luffy, que é o primeiro,
e pro Kid, né? Que é o segundo mais forte. Isso é meio que já garantido, né? Definido. Sabendo disso, eu acredito que o Zoro atualmente ele tá no nível de comandante de Yonkou. E não é qualquer comandante. Eu acho que ele tá no nível de comandante do nível do Cracker, assim, que é um comandante bastante poderoso, né? Um comandante bem forte, que deu bastante trabalho pro Luffy em Whole Cake, né? Eu acho que o Zoro está nesse nível e dependendo do que ele mostrar com a Emma, no nível máximo, talvez ele possa até superar esse nível, mas no momento ele ainda não mostrou um nível superior a um comandante de Yonkou. Eu acredito que ele vai superar em pouquíssimo tempo. Acho que se ele mostrar o total potencial dele na saga de Wano e pelo que vai acontecer agora, eu acho que ele já consegue até superar o Cracker. E agora vamos ao último mistério, né? Que é o do olho dele, que é fechado, o olho esquerdo dele fechado. E bem, antes do time skip, a gente sabe que o Zoro não tinha absolutamente nada no olho. O olho dele era normal, os dois olhos normais. E após o treinamento com o Mihawk, ele ficou com uma cicatriz no olho e o olho esquerdo dele não abre mais, o olho sempre fechado. Muita gente diz que, não, ele perdeu o olho treinando com o Mihawk, teve um corte no olho e perdeu o olho. Mas eu não acredito nada nisso, porque não teria tanto mistério, era só ele falar que perdeu e não ia ficar todo esse mistério até agora. Bem, eu acredito bastante numa teoria do canal do Mangá aqui, que é um canal que eu acompanho bastante, de que o Zoro tem esse olho fechado por treinamento mesmo, mas porque pelo fato dele ser canhoto e o Mihawk ter percebido algo, que ele fazia os golpes muito voltados para a esquerda, utilizando muito o lado esquerdo, então ele meio que fechou esse olho para perder essa espécie de costume, que ele estava muito acostumado a golpear mais por aquele lado, entendeu? É mais ou menos nessa linha que eu sigo, só discordo na parte que ele diz que, tipo, o hack da observação dele não melhoraria por causa disso. Eu acho que o hack da observação dele melhora pelo fato do olho estar fechado, sim, porque o hack da observação é como se fosse um sexto sentido. Então, eu acho que você fechar um olho te faria meio que despertar mais rápido ou melhor esse sexto sentido. Então, eu acho que no momento que ele abrir esse olho, eu acho que o hack da observação dele já vai pular para outro degrau. Como eu disse antes, está no nível iniciante, ele provavelmente já pularia para um nível intermediário. Eu acho que ele vai ter um grande salto de poder no momento em que ele abrir esse olho. Agora, vamos ver em qual momento. Eu acho que ele só vai abrir esse olho num momento de vida ou morte, assim, que ele vê que ele precisa ganhar esse combate, e aí sim ele vai abrir esse olho e a gente vai ver finalmente o 100% de Zoro, o mito solador, meu personagem favorito, né, gente? Você já deve ter percebido. Bem, gente, o vídeo de hoje foi isso. Desculpa se não foi tão esclarecedor para algumas pessoas. Foi mais para falar sobre qual é o real nível do Zoro mesmo. Não foquei em tantas habilidades dele importantes até, mas foi um vídeo mais para mostrar qual é o potencial e o poder atual do Zoro mesmo. E se você gostou, se inscreve aí, comenta, deixa o like, tá? Para ajudar o canal que tá começando. Provavelmente sempre que eu soltar vídeo vai ser ou aos meio-dia ou às 4 da tarde. Vai ser basicamente nessa faixa aí, tá bom? Pra manter meio que uma regularidade e um horário certinho pra vocês poderem ver os vídeos, ok? Então, brigadão, é isso e valeu!